Olá pessoal, então depois de ter desaparecido por um tempo eu resolvi aparecer aqui de novo para poder gravar outro vídeo. Andei meio sumido aí, um monte de coisa aconteceu e peguei corona, tô de volta já do corona, mas sei lá, uma semana atrás eu tava ausente por conta do corona ainda. Mas agora que eu tô de volta, eu tava olhando nos meus vídeos no YouTube e tem no vídeo em que eu falo, que eu explico por que eu saí do mundo Facebook. Tem um comentário de uma pessoa. Eu vou ler o comentário, eu acho que fica mais fácil. O cara coloca assim: Cara, por falar nisso, um amigo me disse que os brasileiros estão sendo vistos negativamente pelo mundo por conta do coronavírus aqui estar em estado de calamidade. Uma visão de quem mora fora do Brasil. Como estão vendo o Brasil nesse momento? A impressão é que além do futebol e do carnaval, viramos o país do coronavírus também. Então, é difícil para eu falar sobre como que as pessoas estão vendo o Brasil fora daí, porque eu tenho uma visão limitada, eu tenho as pessoas ao meu redor e tal, então eu sei como que essas pessoas estão vendo e mesmo assim eu sei o que elas falam para mim, eu não tô dentro da cabeça delas para poder saber o que elas realmente pensam. Mas eu hoje moro na Suécia, eu moro em Gotemburgo, e já é o segundo país depois do Brasil que eu moro. Antes disso, eu morei 2 anos nos Estados Unidos, na Califórnia, San Diego. E eu mudei de um país para o outro sempre na mesma empresa. Então, também o universo que eu conheço tá mais ligado a pessoas que trabalham comigo e tudo mais nessa mesma empresa. E dentro dessa empresa, o Brasil é um país importante. A gente tem um mercado importante dentro do Brasil, a gente tem bastante coisa interessante sendo feita no Brasil. Então eu acho que as pessoas ao meu redor, elas entendem o Brasil como um país importante no cenário mundial. Agora, na hora que você começa a conhecer mais as pessoas, sabe, vai no barzinho, toma uma cerveja e tal, e começa a conversar mais sobre o Brasil, a minha impressão é de que elas conhecem pouco o Brasil. O Brasil, em geral, não é um país que as pessoas visitam. Se você for pegar estatísticas de países que têm mais visitantes para turismo e tudo mais, o Brasil é muito baixo. Então, assim, na hora que você conversa, eu acho que lá nos Estados Unidos o pessoal conhecia muito dentro dos próprios Estados Unidos, eles conhecem pouco fora de lá. Até dentro dos Estados Unidos eles têm eles não se movimentam tanto quanto a gente. É lógico que todos eles já foram no Havaí, já foram. Todos eles não, né? Mas muita gente já foi no Havaí, já foi em algum parque, alguma coisa em especial, um Grand Canyon, alguma coisa assim. Mas também não é um. Definitivamente eles conhecem mais lá do que eles conhecem o Brasil. E quando chega aqui na Europa, de novo, eu também estou só dentro da Suécia, então eu tenho um grupo limitado do que eu conheço das pessoas. É lógico que eu trabalho numa empresa global, então a gente fala com pessoas de outros lugares e tal. Mas especialmente aqui na Suécia, a América Latina também não é um ponto em que desperta interesse, ou que desperta que eles vão viajar e que eles visitam e tudo mais. Não quer dizer que eles não estão interessados, eles estão, eles perguntam, eles sabem onde fica, sabem discutir e tudo mais. Eu acho que a grande maioria, na hora que eu falo que é do Brasil, eles sabem que a língua é portuguesa, eles sabem que o presidente é o Bolsonaro, que era o Lula antes. Então, assim, não é que as pessoas são ignorantes, o Brasil é um país importante no cenário mundial. Agora, elas não conhecem muito mais que isso. Elas sabem que tem o Rio de Janeiro lá, que tem o Cristo de braço aberto e Praia Bonita. E eles têm muito mais, obviamente, eles viajam muito mais dentro da Europa, mas quando eles saem da Europa, pelo menos aqui na Suécia, o destino Ásia é muito mais comum, sabe? Quase todo mundo com quem você fala já esteve na Índia, já esteve na Tailândia diversas vezes, eles viajam muito para a Tailândia e tudo mais, para a China. Então, assim, eu vejo que o destino de viagem mais comum para o pessoal daqui é a Ásia, é muito mais comum do que as Américas. E quando você fala em Américas, eles conhecem, quem conhece já teve, muita gente já foi nos Estados Unidos e muita gente já foi no México. Eu acho que o Canadá é algum destino que eles vão também, mas o México é um que é bem comum você encontrar pessoas que falam que já estiveram lá no México. Então, assim, o Brasil está fora
desse grupo. Então as pessoas não conhecem, assim como a gente no Brasil não conhece muito país. Se a gente for discutir Suriname, se a gente for discutir, a gente conhece o que a gente viu na TV, o pouco que a gente viu na TV. E é bastante similar aqui, tá? Então assim, eu acho que para começar as pessoas têm uma visão limitada do Brasil e no final das contas não se interessam, não se aprofundam no que é a causa brasileira. Então é lógico que eles conhecem, é isso que aparece na televisão, nos jornais ou alguma coisa assim, é o que a gente mostra para fora. E eu não tenho dúvida de que futebol era algo que a gente mostrava muito fortemente. Então as pessoas conhecem o futebol brasileiro, conhecem Pelé, conhecem não só Pelé, eles conhecem um monte de jogador de futebol que eu não conheço. E direto quando eu falo que eu sou do Brasil, eles vêm discutir sobre o jogador tal, o jogador outro, que eu não conheço, não é minha praia. Mas carnaval definitivamente é algo que eles veem na TV, eles sabem que tem festa, que tem não sei o que lá. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que o Brasil é conhecido por isso. Agora, no momento atual, quanto à crise da corona, é óbvio, o Brasil virou o país da corona. Eu acho que se eu tivesse gravado esse vídeo no dia que essa pessoa fez o comentário lá, eu não teria dúvida nenhuma de que o país era o Brasil naquele momento era o país do coronavírus, que era o que estava nas manchetes. Mas hoje talvez a gente esteja perdendo um pouco o foco para a Índia, porque a crise está maior lá na Índia. Mas o Brasil apareceu de forma bastante negativa quanto a esse lance do corona. Mas eu não acho que é só do corona, não. Eu acho que o Bolsonaro, em geral, o governo dele, ele tem aparecido de forma bastante negativa. Hoje no mundo, principalmente aqui na Europa e talvez aqui nos países nórdicos, isso seja mais forte ainda, uma tem um movimento muito forte por esse lance de ambientalismo, as pessoas no Brasil eu acho que elas não conseguem entender fácil o quanto que isso tem estado forte aqui. E você pode usar um monte de desculpa de que a Europa destruiu, a Europa fez. Ela pode ter um milhão de culpas nisso, mas a geração que vem aí, ela está preocupada com isso e tal. E o Bolsonaro se destacou, ele tem se destacado como alguém que tá batendo de frente quanto a isso e tudo mais. Então ele tem uma repercussão muito negativa. Eu já eu já vi gente que fala que, poxa, eu vou no supermercado, eu vou comprar carne, tem carne do Brasil, em geral, é até mais barato, mas a pessoa de cara, na mente dela, liga aquilo com, poxa, desmatamento da Amazônia, não sei o que lá e tal. Então ela fica com aquele sentimento no fundo assim de que, poxa, eu não vou comprar carne do Brasil porque eu estou suportando aquilo. Então eu acho que é assim negativo, sabe? Eu acho que afeta a nossa economia, afeta muita coisa, porque a imagem nesse momento não do Brasil, mas do Bolsonaro é negativa. E eu acho que do governo do Bolsonaro, eu acho que com isso, qualquer coisa que vier dele, ou qualquer mensagem que tem vindo, ela vai vir com um foco muito negativo. Talvez até se ele fizer alguma coisa certa, vai vir com foco mais negativo cá para fora, sabe? Eu acho que tem muita de política também, muita coisa que eles vão explorar a parte negativa para ter benefícios econômicos, ou seja lá o que for. Mas enfim, eles estão explorando uma parte negativa que é real, eles não estão explorando uma parte negativa inventada que eles estão inventando. Então, eu acho que esse lance do corona foi sim, é uma preocupação das pessoas, assim como eles estão com a preocupação com a Índia agora, eu disse que o foco está na Índia, e estava no Brasil antes, pelo corona em si. Mas eu acho que tem esse reforço de que, poxa, não é só o corona no Brasil, é o corona causado pela forma como o Bolsonaro está lidando com a situação. E aparece o Bolsonaro mostrando que cloroquina, a caixinha dele para EMA, a caixinha dele segurando com um monte de gente aplaudindo e tudo mais, isso tudo aparece aqui fora. E as pessoas comentam, as pessoas comentam. E é interessante porque, como eu disse, a Dilma e o Lula também foram nomes conhecidos. Se a gente fala de Dilma, fala de Lula aqui, as pessoas sabem do que a gente está falando. Então, assim, me dá a sensação de que
Um presidente brasileiro é uma figura importante no cenário mundial, assim como é para a gente um presidente da França, um presidente da Inglaterra, um primeiro-ministro, né? A gente, ou da Alemanha, a gente sabe quem foram as pessoas, os últimos e tudo mais. Então, eles sabem daqui do Brasil disso também. E eles sabem a posição que cada um desses presidentes teve, eles sabem do escândalo de corrupção no governo do Lula e Dilma e tudo mais. Então, assim, aí voltando à pergunta, se qual que é a visão que eles têm do Brasil. Eu acho que a visão do Brasil nesse momento é uma visão negativa. Eu acho que mais do que o corona é a visão de que, poxa, estão destruindo a Amazônia e esse tipo de coisa. Eu acho que é bastante negativo nesse sentido. Os incêndios e tudo mais ganham bastante manchete fora do Brasil. Agora, qual que é a visão do brasileiro? Eu acho, pelo menos a sensação que eles me passam, é que isso não mudou. Eles ainda enxergam o brasileiro como um povo feliz, um povo alegre, um povo que sofrido, que tem um monte de problema, que passa um monte de problema na vida e tudo mais. Então, assim, eu acho que definitivamente todas essas questões de corona, de Amazônia e tudo mais, tem sim afetado a imagem do Brasil de forma negativa, mas eu acho que não tem afetado a imagem do brasileiro, tá? É lógico que isso provavelmente vai ter uma consequência num prazo maior, se a gente continua com uma imagem negativa do Brasil, talvez vá afetar a imagem do brasileiro também. Mas eu não acho que esteja afetado hoje, não. E outro ponto interessante dessa discussão é que, assim, o brasileiro é um artigo raro, se eu posso dizer assim. Quando a gente vai aí no Brasil, a gente não vê muita gente de fora, sabe? A população estrangeira no Brasil é muito pequena, é de menos de 1% das pessoas que moram no Brasil hoje não nasceram no Brasil. Mas quando você vem para esses países, na Europa, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, em San Diego especialmente, a população de estrangeiro era altíssima, e aqui em Gotemburgo ela é muitíssimo alta também. E essa população, ela é muito forte lá nos Estados Unidos tinha muito indiano, chinês, coreano, então os asiáticos são muito presentes lá. Obviamente, muito mexicano também era lá nos Estados Unidos, então, provavelmente era a maioria. E aqui na Europa também é uma força muito grande de indiano, de iraniano e algumas partes do norte da África, Síria e algumas coisas assim, do Oriente Médio. Então, assim, tem uma população grande de pessoas de outros países e o Brasil não faz parte disso. Na hora que a pessoa vê um brasileiro é uma coisa, é uma raridade, entendeu? Então não é uma coisa que a pessoa vê no dia a dia dela e tudo mais. Então eu acho que na hora que eles encontram o brasileiro, é, é mais nesse sentido de curiosidade, é algo novo. Então eles querem falar de futebol, do Pelé, do jogador da seleção de agora, do carnaval. Eles perguntam muito do Brasil, como que é o carnaval, qual que é a melhor época para ir. Ainda que eles nunca vão, não estão planejando ir, mas na hora que eles veem um brasileiro, eu acho que eles consideram isso. E eu acho nessa questão que o governo brasileiro, e isso não é do Bolsonaro, isso é de muito antes, eu acho que o governo brasileiro falha muito em usar esse recurso do brasileiro fora do Brasil, sabe? Ah, eu acho que a maioria dos países, você pega uma Índia, você pega Israel, tem muito país que eles têm uma presença muito forte nos Estados Unidos ou aqui na Europa, e eles usam isso de forma política, sabe? Você tem pessoas naquele outro país, essas pessoas vão fazer parte da política, elas vão se candidatar, elas vão votar, elas vão causar influência dentro daquele país onde ela está visitando. E eu acho que tem muito país que usa isso em prol do país, sabe? Usam aquelas pessoas que estão lá fora para poder para poder promover o país ou os interesses do país de alguma forma. Eu acho que como consequência disso, você vê, por exemplo, agora que teve essa crise do corona, teve no Brasil, e o mundo de fora praticamente ficou assistindo assim, isso é um problema do Brasil, que o Brasil tem que resolver, o Brasil não quer resolver.
E quando teve com a Índia, foi a mesma coisa. O governante da Índia é tão mal visto quanto o Bolsonaro e tudo mais aqui fora, mas essa presença de indianos fora da Índia, sabe, que eles são muito mais e mais gente e com mais influência, eu acho que isso, de certa forma, facilita com que os outros países vejam e falem assim, poxa, eu tenho que mostrar um suporte a Índia, porque tem uma população indiana aqui no meu país. Então eu acho que nisso o Brasil tem uma população pequena de brasileiros fora do Brasil, aqui na Europa principalmente, aqui na Suécia principalmente. Eu acho que se fosse nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, essa população não é pequena. Mas ainda onde essa população não é pequena, o governo brasileiro não usa isso em prol do governo, sabe? E talvez até da embaixada brasileira naquele país, digamos a embaixada brasileira nos Estados Unidos, de promover que brasileiros se candidatem, que virem deputado, que façam parte da política americana. Isso é uma forma do país se colocar do lado de fora. Eu sinto falta do Brasil fazer algo assim. Eu vejo outros países fazem isso. E, por consequência, você vê, a gente tem uma vice-presidente americana que tem origem da Índia, a gente vê isso aqui, sabe, de político aqui, político lá, que tem origens de fora, ou pessoas, comunidades estrangeiras que têm influência na política e na política local. Eu acho que o Brasil vacila nisso e por não promover isso, a gente acaba sendo um país meio que desconhecido. E desconhecido ao ponto de que as pessoas veem o Brasil, de novo, eu acho que elas veem o Brasil de forma positiva por conta de, de carnaval, de paisagens bonitas e tudo mais, mas isso não resulta em pessoas indo viajar para o Brasil. Um ponto que eu esqueci de comentar aqui, que eu acho que é importante também, as pessoas veem a América Latina em geral como um local violento. Tem muito lugar que as pessoas falam que eu não iria jamais para a Venezuela, para a Colômbia, e o Brasil faz parte disso. Eles veem o Brasil como um país violento, não à toa, e essa violência é conhecida, e era conhecida, claro, muito antes de Bolsonaro e tal. Eles já viam o Brasil como um país violento. E isso provavelmente é um ponto forte também deles não decidirem não visitar o Brasil e a América Latina em geral. Mas então, é isso. De novo, eu coloquei uma visão limitada, isso é das pessoas com quem estão ao meu redor e com quem eu converso e o que elas falam para mim. Mas, eu acho que se eu pudesse fazer um resumo final, eu acho que o corona, sim, afetou a imagem do Brasil. Eu acho que quando teve aquelas queimadas na Amazônia e tudo mais, afetam mais negativamente. Então, talvez o corona, por vir depois, foi mais acumulado. Então, a imagem do Brasil está num momento pior, num momento negativo, comparado com antes. Mas a imagem do brasileiro, eu não vejo ela como tendo sido afetada. Pelo menos isso é a minha percepção. Mas é isso aí. Era só essa mensagem que eu queria passar. Falou, até mais.